Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Essa semana nós damos um tempinho assim, mas está voltando hoje ao vivo com mais um programa. E hoje a gente vai tratar aqui da Previdência, né, do acidente de trabalho e também da campanha do Fraternidade Sem Fronteira. E sem mais delongas, nós já vamos para os vídeos aí do Fraternidade Sem Fronteira, que é muito importante. A gente vai fazer uma chamada super legal, super bacana, que todo mundo contribua com essa batalha de solidariedade que essa turma toda que vai para a África, vai lá para o norte do país, vai para o norte de Minas também, precisa dessa força e a gente precisa estar aí pronto para poder ajudar. Vamos curtir aí o primeiro vídeo do Fraternidade Sem Fronteira, vamos ver todo mundo junto. Queremos convidar você para estar conosco no terceiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Será uma oportunidade maravilhosa de, mais uma vez, estarmos juntos, partilhando as conquistas, os desafios, as alegrias deste trabalho fraterno que conecta corações, que estabelece ponte entre os corações. Vamos falar do acolhimento às crianças africanas, vamos falar do trabalho com os refugiados venezuelanos, com as crianças com microcefalia, vamos falar da afetividade e da alegria do trabalho no bem. Vamos, sobretudo, confraternizar, viver a fraternidade, que é o ideal maravilhoso que esta ONG abraça. Então convidamos você a se inscrever através do site fraternidadesemfronteiras.org.br e se programar para estar conosco no terceiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Nos vemos lá! Nós estamos chegando numa nova família para conhecer também a realidade. Vamos chegando aqui. A Sueli novamente, nossa tradutora oficial da FSF. Qual é a realidade dessa família que você acaba de visitar agora? Essa família tem a mãe e mais 12 filhos. 12. A mais velha tem 16 anos e tem um bebezinho de 1 mês. As crianças esmolam, elas vão no centro comercial de Ambovumbê para pedir comida. E o que eles ganham é o que elas trazem para cá e partilham com todos, né? Tá aqui uma das meninas que pede comida no centro comercial. Os pequenos também esmolam, vão até o centro comercial pedir comida e eles trazem para cá para poder comer. Agora eles estão comendo mandioca crua, é a mandioca crua. Eles cortam em pequenos pedacinhos e vão se alimentando dessa mandioca, nessa condição. A mãe Angelina, então, tem 12 filhos. E nós vamos conhecer agora a casa onde a mãe mora com os 12 filhos. Você pode pedir se há possibilidade da gente conhecer a casinha dela? Je peux lui demander, s'il te plaît, si elle nous autorise à connaître sa maison à elle.
Olá, chamo-me Especiosa Adriano Marge, tenho 18 anos, entrei na fraternidade com 11 anos, quando abriram o primeiro centro na barragem. Eu fui uma das primeiras crianças a ser acolhida pela fraternidade. Agora estou na universidade, sou a primeira universitária da faculdade, me sinto feliz por isso. Sou órfã de mãe, meu pai está vivo, mas não sei onde ele vive exatamente, mas ele está vivo. E sou muito grata à fraternidade, sou muito feliz por ser acolhida. Eu não sei onde eu estaria se não fosse pela fraternidade, eu não sei. Eu não sei descrever o que eu sinto pela fraternidade. Não sei, eu sei que sou muito grata. Eu sou muito feliz por ser uma das acolhidas. Eu agradeço muito aos meus padrinhos que têm me sustentado muito. Nunca tem me faltado nada nos estudos, não me falta nada. Sou muito grata mesmo a eles, sou muito grata. Que Deus lhes abençoe para que possam continuar a ajudar mais crianças que precisam dessa ajuda. Eu sou muito feliz, eu sei dizer isso só. Muito bem, eu não tem como não chorar, né, gente? A gente fica emocionado, eu já vi esse vídeo umas 30 vezes e a gente não tem como não chorar e não se emocionar com um depoimento desse, uma situação igual a daquela família e um encontro maravilhoso que é esse que vai acontecer aqui em Belo Horizonte ano que vem. Rodrigo, deixa eu rolar essa bola para você de uma vez, assim. Não existe possibilidade de a gente mensurar, né, o tanto de amor que está envolvido ali, né? Toda vez que eu falo isso, eu lembro da Letícia, tem que mandar um beijo para a Letícia, que está lá em Campo Grande. Como é que transforma a vida dessas pessoas? Ou essas pessoas é que transformam a nós? Os dois, né, Betão? Porque a gente vai lá, a gente ajuda, a gente é voluntário, a gente apadrinha, na intenção de ajudar, mas quando você vai em loco, para poder ajudar, conhecer o projeto, conhecer a estrutura, conhecer as pessoas, os acolhidos, os não acolhidos, que ainda precisam de ajuda, você chega lá com aquele sentimento. Na viagem, a primeira vez que eu fui pensando, gente, o que será que eu vou arrumar lá, né? O que eu vou fazer, como é que vai ser, aquela expectativa, eu quero ajudar, mas não sei como, que eu fui numa caravana de médico, apesar que a caravana não foi toda de médico, tinha muitos voluntários que não eram médicos, mas aí você fica pensando, né? Os médicos já sabem o que eles vão fazer, né? Eles vão fazer atendimento. E eu, como é que eu vou me direcionar lá, né? Aí você chega lá, assim, você vai sendo direcionado para os trabalhos naturalmente, porque tem muita coisa para fazer, né? Não é só atendimento médico odontológico. Então, e você chega, a gratidão que eles têm com você, sabe? Eles te olham de uma maneira diferente, eles te abraçam. Um olhar de amor, né? Um olhar de amor e gratidão. Então não tem ninguém chorando, não tem ninguém mendigando, entre aspas, assim, atrás de você pedindo as coisas. Eles ficam atrás de você para demonstrar a alegria de você estar lá, para demonstrar a satisfação e a gratidão de você estar lá, dando esse tempo para eles, se doando para eles naquele momento, naquela viagem. E não tem essa questão, porque muitas pessoas, o Pedro estava até comentando comigo antes aqui, no backstage, que a pessoa tem que ser muito forte, porque pode se emocionar. E você chega lá, você não tem essa situação de você ficar chorando, com dó, justamente por causa dessa alegria, dessa gratidão que rola lá, a energia deles, sabe? Sim. Então é por aí. Então a gente vai para ajudar. Na verdade, com essa gratidão toda que você recebe lá, você vem reconfortado em todos os sentidos, principalmente no espiritual, né? Ô Pedro, nós vamos falar desse dentro do trabalho, mas não tem como a gente
Vamos falar um pouco de saúde e segurança no trabalho, mas... Não tem jeito, né? A gente tem que falar disso, tudo porque você agora é pai também. Tudo dentro do lado social, né? Claro. A pauta do pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras realmente é prioritária. Como é que você vê toda essa... A gente estava conversando aqui nos bastidores, e eu estou sempre falando algumas coisas, tentando fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, para que a gente consiga incluir mais assuntos e mais pessoas e faça do programa um programa com esse escopo mesmo, que é de interagir com as pessoas e fazer com que as pessoas façam parte de fato do programa. E a gente estava falando aqui dessa questão da ajuda humanitária, né? E nós comemoramos, entre aspas, semana passada, no 3 de maio, que foi o dia da abolição da escravatura. E quando a gente vê um vídeo desse, a gente não tem como a gente não fazer essa analogia entre o que está lá na África até hoje e o que estão aqui do lado de cá no Ocidente, nessa parte de cá, a gente vivendo essa coisa, essa diferença, e a gente vê que a igualdade ainda não chegou para todos, né, Pedro? Não, eu acompanho o seu programa, você sabe bem disso, você me manda sempre, acompanho as pautas, as pessoas que participam, você me manda os links, mas eu já acompanho, até te cumprimento, né, porque você é uma das poucas pessoas que ainda dá tanta ênfase, né, são datas importantes que passaram adormecidas, né, pela grande mídia principalmente. Né? A gente vê pessoas reportando, dando espaço para tantas coisas que não são relevantes, né? É muita futilidade que se vê e realmente eu acho que quem dá holofotes ao que realmente interessa merece os cumprimentos. Com certeza. Cumprimento é todo nosso, porque sem a gente, sem o IEPREV, sem a Milton Campos, sem o Fraternidade, sem as pessoas que vêm aqui... Faça as suas palavras as minhas, viu, Pedro? Obrigado. A gente não consegue fazer um programa se não tiver pessoas com esse tipo de sensibilidade, né? Como é que você vê toda essa situação assim, de ajuda humanitária, Pedro? Eu queria saber do Rodrigo a princípio, né? Já fiquei de antemão interessado, né, na pauta dele. Eu queria que ele explicasse bem o que é, né, a Fraternidade Sem Fronteiras. Ele comentou comigo da possibilidade de se apadrinhar essas pessoas. Eu queria que ele esclarecesse um pouco para o telespectador o que é esse plano, esse projeto, há quanto tempo, como é desenvolvido, para esclarecer o pessoal e também eu, porque eu tenho naturalmente interesse. Claro. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, a gente está aqui com o Betão já há um tempo, né, Graças Betão? a Deus. Graças a essa oportunidade que o Betão proporciona, esse programa maravilhoso. A Letícia me puxou, nós puxamos você, e aí a Cláudia, a gente vai trazendo gente. Vamos misturando, hein? Fazendo esse bolo. Hoje o Marquinhos queria muito ter vindo, mas não teve um imprevisto, Mas enfim, em 2009, o Wagner Moura, que é o presidente da instituição, ele já atuava lá em Campo Grande com caridade, né? Mas ele conta, eu vou ser bem breve assim, ele conta que tinha um chamado mais interno que incomodava ele, que por mais que ele fizesse lá em Campo Grande, aqui no Brasil, tinha alguma coisa puxando ele lá para a África, chamando. E aí ele foi, fez uma reserva, não tinha muita grana, e foi, escolheu um país que falasse português, que ele não fala nenhum outro idioma, e foi para Moçambique. E lá já foi acontecendo as deuscidências, ele encontrou num restaurante um garçom que ajudou ele aí numa aldeia, numa dessas aí, que foi a Muzumuia, onde a Especiosa deu o depoimento, que foi a primeira universitária acolhida do projeto. Então lá, esse garçom ajudou ele estava almoçando, conversando com o garçom, não, eu vou com você em tal lugar, lá em Muzumuia. E daí começou, em 2009, ele de pronto, assim, lá nessa viagem, ele já conseguiu apadrinhar 50 crianças, né? O que é o apadrinhamento? O apadrinhamento são pessoas que não tinham absolutamente nada, não tinham acesso à água, a água lá é muito difícil. As pessoas lá do centro de Muzumuia, em 2009, elas andavam 5, 6, 10 quilômetros para conseguir uma água suja, uma água assim, que se você olhar, você não tem coragem de pôr nenhuma gota de água na sua boca para experimentar. Então, uma escassez de água geral. Então, com a chegada da Fraternidade Sem Fronteiras, com esse projeto,
Já tem vários poços artesianos que eles pegam a água mais fácil, têm acesso à água. Comida lá é uma coisa muito rara. As pessoas passam 15 a 20 dias sem comer e quando se alimenta é de rato, eles matam um rato, aqueles ratazanas, aqueles ratos grandes, colocam assim no varal, isso a gente vê lá, fácil. E para secar e ir comendo aquilo, e fazem um espetinho, eles pegam um espetinho assim, como se fosse para fazer churrasco, mas eles colocam gafanhoto naqueles espetos. É um bicho, parece gafanhoto, mas não é gafanhoto. É um bicho típico de lá, que eu esqueci o nome. Mas se você olhar, você vai falar, não, que tanto de gafanhoto, mas não é gafanhoto. E vai comendo essas coisas. Altas histórias, eu vi com os meus próprios olhos, velhos que já não conseguem mais se locomover, que nunca tiveram a oportunidade de morar, deitar numa cama, morava debaixo de uma árvore, aí essas árvores dão uns frutos, eles comem aqueles frutos, e as larvas que vai dando na árvore. Então isso tudo vai ajudando essas pessoas a se alimentarem. Isso é comum lá, né? Então a fraternidade chegou para fazer a diferença para essa turma, para essas pessoas carentes, miseráveis, né? E são quantas mil pessoas atendidas agora? Hoje já tem quase 16 mil pessoas atendidas, entre crianças, jovens, adolescentes e idosos. É numa região específica? São 16 mil pessoas em uma região específica ou é espaçado? Então, aí foi expandindo, né? Primeiro foi a aldeia de Muzumuia, onde tem o maior centro de acolhimento, uma estrutura bem bacana hoje em dia. É onde a Especiosa foi atendida há 7 anos atrás. A Especiosa é a menina do vídeo lá, que deu o depoimento que ela é a primeira universitária, muito grata ao padrinho, que apadrinhou ela e deu essa oportunidade há 7 anos atrás, né? Então, com R$50, esse padrinho construiu essa história da Especiosa e está fazendo essa coisa bacana, essa diferença na vida dela, né? E muitos milhões de padrinhos ao redor de todo mundo, muitos aqui no Brasil, mas todo mundo, porque a fraternidade já tem braço em vários países, com R$50 faz essa diferença, sabe, gente? Então é um projeto muito, 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 muito bonito, que vale realmente a pena. E aí estendeu para Madagascar em fevereiro do ano passado, que pegou assim uma escassez até pior que na África, uma coisa assim horrorosa, uma pobreza assim imensa, muita criança mesmo pobre, desamparadas, com fome. Escola nem se fala, Você né? vê que absurdo, né? Alguém do Brasil tem que se deslocar para lugares tão longe para prestar qualquer tipo de ajuda. Você vê o descaso, não tem como se reputar aos governantes locais, né? O total eles descaso não têm que as muita pessoas, preocupação, né? Na verdade, que absurdo, que falta Você vê que até hoje não evoluiu. Até hoje você tem aquela mesma situação que se houver a possibilidade de comprar seres humanos, ainda é perigoso encontrar lá ainda essa possibilidade, se já não existe, né? Lá, por exemplo, a gente chega no aeroporto, você já sente aquele clima de os caras querendo dinheiro seu, sabe, a todo custo. Por exemplo, para chegar lá, você tem que ter o cartão de vacinação contra a febre amarela em dia, né? Aí uma voluntária nossa, boazinha, de São Paulo, a Dani, ela tomou, mas ela esqueceu de anexar o cartão. No passaporte. Aí teve que pagar $200 lá para tomar a vacina lá no aeroporto, sabe? Sim. Antes de seguir viagem. E aí a gente pega uma marionete para seguir viagem, mais 6 horas de estrada de terra, hard, sabe? Bem 4x4. Sim. Para chegar lá na aldeia de Muzumuia, que é onde a gente sempre fica, é o ponto de apoio das caravanas. Mas de lá a gente desloca para outros vários centros de acolhimento, outras regiões. Tudo lá em Maputo. Então, nessa viagem tem várias paradas dos caras querendo que a gente pague porque a gente está levando doação, sabe? Propina. Sim. E a gente não paga. Porque se pagar uma vez, já era. Então o Wagner orienta, né, para que a gente não, os coordenadores, né, se tiver que deixar as doações, que a gente deixe. Mas se pagar uma vez, aí já era, entendeu? Então, prefere deixar a doação do que pagar. E nunca tivemos que pagar. E o Brasil não está muito distante disso, não.
Tem muito E estado por aí aqui que vai, acontece sabe? coisa semelhante. Viu? Tem no norte de Minas, o grão atende no norte de Minas, né, Rodrigo? Ajuda, né? O grão agora ele está com um foco bem específico. A gente atuava em missões, você lembra aquele trabalho que a gente fez das rifas para montar uma padaria lá no Senegal, que é uma ONG chamando Futuro, que foi acolhida pela Fraternidade Sem Fronteiras, pela grandiosidade também do projeto. Mas aí agora, do meio do ano para cá, nós focamos em atender os acolhidos de alguns centros de acolhimento aqui em Belo Horizonte. O que a gente faz? A gente faz oficinas, a gente já visitava esse pessoal, mas era mais como um dia, passar um dia feliz, um almoço, brincadeiras, enfim. A gente quis evoluir e levar um pouco mais. A gente vai amadurecendo, né, Betão? Então a gente quis levar um pouco mais do que isso, do que diversão, do que bala, essas coisas que a maioria dos visitantes, dos grupos, das ONGs fazem isso. Então a gente quis trabalhar o lado emocional dessas crianças e desses adolescentes acolhidos. Como? Fazendo oficinas, levando temas específicos que busquem ressignificar os valores dessas pessoas, entendeu? Dar um norte para eles de futuro, que eles estão naquele estado, mas eles podem ser pessoas felizes, entende? Entendi. Sair fora daquele ciclo que é vicioso, que eles se sentem vitimados o tempo inteiro, entendeu? Pelas atitudes você percebe isso, pequenas atitudes. Então, a gente está levando um processo aí muito bacana, que a gente já está vendo o resultado, de ajudar esse pessoal a criar novos valores de vida, sabe? Ressignificar o que eles têm e passar novos valores para eles darem uma engrenada, sabe? Ter um norte aí no futuro. Então, muito bacana o projeto do Grão. Vai ter a rifa, vamos falar da rifa. Vamos emendar, já vamos falar da rifa. Vamos emendar e falar. Isso aqui é o seguinte, lá em Muzumuia, em Moçambique, nós estamos trabalhando na construção de um novo centro. E como lá tem uma grande... Centro de acolhimento. Centro de acolhimento. O que é o centro de acolhimento? Vou explicar para o pessoal de casa. O centro de acolhimento é onde monta-se a estrutura, que cria-se as escolas, os ambientes para fazer as salas de aula, que cria o ambulatório médico, o ambulatório... É tipo uma aldeiazinha, né? É uma aldeiazinha que é formada, entendeu? E é formada, claro, com a ajuda dos corações fraternos, né? Dos padrinhos, enfim. Então, o time de Belo Horizonte da Fraternidade, os voluntários, nós estamos fazendo uma rifa, o bilhete é R$20 para ajudar lá nessa construção desse novo centro. E ainda é contemplada essa rifa com 3 prêmios bacanas, que é uma viagem para Porto Seguro com um acompanhante. O segundo prêmio é uma bolsa da Burberry, mulherada adora, né? E o terceiro prêmio é um par de brincos de ouro amarelo. Então, para contemplar aí essa rifa, que é R$20 o bilhete, e faz diferença, viu, gente? Porque os centros lá realmente muda a vida das pessoas, como mudou da Especiosa aí no início do programa. O Betão colocou esse vídeo aí muito emocionante. Então, vale a pena, vamos ajudar quem puder. Vamos ajudar? Vamos que vamos? E o que eu achei interessante, você comentou da Especiosa, é que a ajuda ela tem que tentar criar sustentáculos para que não seja uma ajuda temporária. Né? E não tem forma melhor de você fazer isso do que através da educação. Então a garota que passou no início do vídeo, ela foi para a universidade. Foi. Né? Então ela vai, com certeza, ela não recebeu uma ajuda temporária. Né? Porque a educação ela é libertária. Sim. Né? Ela Com quebra certeza. correntes, quebra fronteiras e ela pode, inclusive, se futuramente tudo der certo, se tornar até uma padrinha. Né? Claro. Uma madrinha, apadrinhar alguém. Né? Então, realmente, às vezes, se planta uma semente. Né? São muitas sementes que estão sendo plantadas, né, Pedro? Então, isso é muito bacana. Porque você imagina, quase ninguém começa a construir pela laje, não, né? Não. Quase 16 mil pessoas é muitas vidas, né? 16 mil é muita gente. Se você for pensar, né, é muita coisa. E assim, a fraternidade, graças a Deus, ela está crescendo cada vez mais, sabe? Eu vi uma entrevista do Wagner, cara, perguntou para ele assim, o repórter perguntou para ele assim, como é que você teve a ideia? Eu falei assim, não sei, cheguei lá e fiz. Aí, para o ano que vem eu estou com um projeto tal, de onde vai sair o dinheiro eu não sei, mas que nós vamos fazer, nós vamos. Ele é bem assim. Sabe?
Então, explica para o pessoal como é que faz para apadrinhar alguém, o processo. Certo. Porque é importante para a gente, porque com certeza tem muita gente que está interessada. Deixa eu fazer um intervalo. Vamos fazer. Vou fazer um intervalo e volto com o outro vídeo do encontro e aí depois a gente fala do apadrinhamento. Do apadrinhamento do encontro que já emenda, né? Isso, tá certo. Um minutinho, a gente está de volta com mais Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada e é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Em respeito e reconhecimento às mães novalimenses, a Prefeitura realiza em maio, mês das mães, atividades culturais, ações da saúde, oficinas e palestras em todos os cantos da cidade. Um exemplo é o projeto Mãe África, Mãe Natureza e Mãe Terra, que reuniu a população em um evento repleto de atrações culturais e muita emoção. Muito prazer, sou a África. Se quer saber sobre a África, olhando para dentro de ti, se amor sentir, sois África. Nós reverenciamos, né, nesse espetáculo, uma das heranças de África através do congado. Essa manifestação bonita, que é sempre múltipla, né? Tudo que vem de África é sempre múltiplo, não dá para colocar numa caixinha e dizer é, a não ser que você coloque é e reticências no vocabulário, na música, na literatura, na construção, nas artes, enfim, tá em todo lugar. E na música eu posso dizer assim, rap, bossa nova, mambo, soul, hip hop, congo, jazz, funk, rock and roll. Tudo isso é herança da nossa mãe África. O projeto Mãe África, Mãe Natureza e Mãe Terra contou com apresentações de Dom Nascimento, coral dos alunos da Escola Municipal Flori Vanderlei Dias, grupo de capoeira Mestre Popai, dança afro com Mário Dara, Johnny Erno e guarda de congados de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário. E o que tem a ver Mãe África, Mãe Natureza, Mãe Terra com o Dia das Mães? Para eu que já estou acostumado a perceber as Áfricas, faz todo sentido, porque falar de mãe é falar de princípio, é falar de geração, é falar de cuidado, é falar de amor, é falar de nascimento. Viva a mãe novalimense, viva a mãe brasileira, viva a mãe do mundo, viva a Mãe Terra, viva a Mãe Natureza, viva a Mãe África. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada. E é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com Cultura Geral, já vamos emendar com um recital bonito, lindíssimo, né, do encontro do Fraternidade. Vamos passar mais 2 vídeos, depois a gente vai fazendo a parte final aqui do programa. Vamos assistir juntos, hein? 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação.
Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião? Um caso que chamou muito a nossa atenção foi de uma criança aqui da região, de 3 meses, pesando apenas 3 quilos. Uma criança extremamente desnutrida, que deveria estar no aleitamento materno, mas infelizmente a mãe não produz muito leite e continuou tentando dar só o leite materno, só o peito, e isso fez com que a criança perdesse muito peso. Quando eu vi o neném, a primeira coisa que eu perguntei era a idade e se era prematuro, porque era muito pequenininho. Quando abrimos a roupinha da criança, aí o choque foi maior, porque era uma criança muito desnutrida, com aquele aspecto senil, e vimos que ele tinha 3 quilos só, o peso de um bebê recém-nascido. A mãe disse que trabalhava, na machama e comia o que tinha, quando tinha, e amamentava quando era possível. É um milagre essa criança não ter falecido e graças a esse trabalho, graças a esse dia de hoje que essa caravana pôde estar aqui presente, vários pediatras aqui, todo mundo muito emocionado com esse caso. Foi muito satisfatório saber que aquela família foi ajudada, mas a gente não sabia qual que tinha sido o resultado até hoje, quando veio a foto do bebê Sheldon. E foi muito emocionante. Ver aquele bebê todo gordinho, todo cheio de dobrinhas, foi emocionante demais. Foi uma emoção que eu não consigo descrever, não é nada que eu tenha vivido, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Saber que o Sheldon está bem, está assistido, assim como outras tantas crianças, vale tudo. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Isso, ajudar o próximo, já vale. Nossa, é indescritível. Já vou rodar. Rodrigo, vamos pedir para esse povo adotar isso? Vamos. Gente, o sistema de apadrinhamento é muito simples. Nós vamos entrar no www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá tem uma aba bem em cima, assim, no canto superior esquerdo, seja um padrinho. Aí você vai escolher o projeto do seu coração. Tem o apadrinhamento em Moçambique, tem o apadrinhamento em Madagascar, tem 2 frentes aqui no Brasil, que é o atendimento a crianças com microcefalia no Nordeste, e tem agora lá em Roraima o apadrinhamento dos venezuelanos, né, que estão sendo acolhidos pela Fraternidade Sem Fronteiras. Então, é só entrar lá, com R$50 você faz uma diferença assim, gritante na vida de cada uma dessas pessoas que vão ser ajudadas. R$50. Entra lá, faz esse processo de apadrinhamento e aproveita para já fazer inscrição para o próximo encontro, né, Betão? Próximo encontro. Que já estão abertas as inscrições pelo site. Esse encontro, o que é? É como se fosse um congresso da Fraternidade Sem Fronteiras anual. Esse ano foi em Campo Grande. Aquela chamada que vocês viram no início que o Betão colocou,
já foi lá no encontro de Campo Grande, já chamando para o encontro aqui em Belo Horizonte o ano que vem. Eu não posso falar ainda do local onde vai ser, mas já está certo, é um local muito bacana. E estamos contando aí com mais de 3.000 pessoas. Lá em Campo Grande foram 2.000. Acredito que vai passar de 5.000 pessoas pelo ambiente que vai ser. E nesse encontro é aquela energia para você vivenciar todos esses projetos, o que está acontecendo, fazer uma retrospectiva, quais são os desafios, momentos de oração. Apesar da ONG não ter uma frente religiosa, temos também um diálogo interreligioso, onde vão representantes da Igreja Católica, do Espiritismo, grandes representantes, grandes nomes, né, para fazer um debate, colocando o ponto de vista da fraternidade para cada um. Então, vários cantores, o apoio de personalidades. Então, assim, é um momento muito bacana para você refletir e para você integrar mesmo junto a essa campanha solidária e mundial, Sem Fronteiras. Então já está abertas as inscrições, vamos aproveitar aqui em Belo Horizonte, vamos aproveitar essa oportunidade aqui. Conseguimos mais um voluntário aqui, tá? Com certeza vai ser um padrinho. Eu estava brincando com o Betão para ele não me chamar aqui para ficar chorando ao vivo, mas não. Não é? Ele passa vergonha aqui na televisão. Ô Pedro, vou só falar dessa pesquisa sua que você fez aqui do acidente de trabalho aqui em Nova Lima. Vamos falar de uma questão não menos importante, mas também de extrema relevância, que é a questão de segurança e saúde no trabalho. Sim. Né? Eu trouxe alguns dados, algumas estatísticas de um site público de acesso livre e gratuito, né? Um site do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, que fez um mapeamento dos acidentes de trabalho e das consequências desse acidente aqui na cidade de Nova Lima. Então, é um estudo específico, bem focado só na cidade de Nova Lima. Então, é muito interessante porque ele dá um retrospecto, assim, um panorama das demandas que então, geraram algum tipo de benefício, né? Então, ele acusa, por exemplo, que tiveram 495 benefícios de auxílio-doença que derivaram de um acidente de trabalho. Então, isso entre 2012 e 2017. Então, é muita coisa. E como ele se fundamenta em benefícios gerados da Previdência Social, eles conseguem estimar até mesmo os gastos públicos com esses acidentes, né? Então, 495 benefícios de auxílio, doença, que derivaram de acidentes de trabalho, tiveram uma repercussão de 3 milhões de reais para a Previdência Social. Né? Então, é muita coisa. Isso só na cidade de Nova Lima. Né? Se a gente pegar uma lupa e trazer, ampliar, né, a gente consegue, numa visão menos focada, né, a gente consegue, por exemplo, em Belo Horizonte tiveram 14.417 benefícios de auxílio-doença que derivaram de acidente de trabalho. Então é muito acidente de trabalho. Tem um dado interessante que parece que a cada 7 minutos gasta-se R$1 com... A conta é mais ou menos essa. Agora, isso é só a ponta do iceberg, porque isso são os benefícios que deixam lastro, que deixam rastro, que são de fato, geram algum benefício da Previdência Social. Então, são decorrentes de trabalhos formais. Imagina no trabalho informal de pessoas que não têm carteira assinada, de pessoas que têm o benefício negado. Não quer dizer que não aconteça mais acidentes do que isso. Então, acontece certamente muito mais do que isso. No Brasil, o Brasil é o 4º lugar do mundo em número de acidentes de trabalho. Né? Só em 2017 tiveram mais de 500 mil de acidentes de trabalho. Então, existe uma morte a cada 4 horas e meia em razão de acidente de trabalho. Então, esse site é muito interessante porque ele faz um mapeamento do tipo de acidente, da área de acidente, com base nos certificados. Qual que é a área mais comum, Pedro? Olha, por incrível que pareça, Betão, eu estava conversando com isso com o Rodrigo. Não é a construção civil. A gente pensa que é a construção civil. A gente pensa, a primeira coisa que se pensa, construção civil. Porque se a gente passa na frente da obra, a gente vê, essa obra está com 0 acidentes de trabalho, há tantos dias sem acidente de trabalho. E por que a construção civil consegue diminuir tanto os acidentes de trabalho? Em razão de políticas de prevenção.
né? Então se utiliza ali equipamentos de proteção individual, a conscientização das pessoas, a fiscalização, medidas de proteção. Então isso diminui na construção civil. E a área que mais tem em Belo Horizonte, em Nova Lima, em Minas Gerais, no Brasil, é a área da saúde, né? A área hospitalar. Ela é que mais provoca acidente. É a que mais provoca acidente. Então tem muito furo de agulha, muita queda, muita contusão, muita fratura. Então, por incrível que pareça, isso é muito interessante, porque sempre que a gente fala em acidente de trabalho... Estudo psicológico também tem? Também. Né? É muito bancário, né? Pressão, tem muito distúrbio psicológico também. Isso ocasiona doença. Né? Isso pode ser considerado também um acidente de trabalho, né? O distúrbio psicológico, embora não tenha, muitas das vezes, um evento específico. Sim. Né? E quando a pessoa, por exemplo, a pessoa trabalha num ente público, trabalha num lugar e tal, e ela está trabalhando ali, por exemplo, uma atendente do hospital, aí ela é agredida, é também considerado um acidente de trabalho? É considerado acidente de trabalho, foi no local de trabalho. Né? Até mesmo em trânsito, a pessoa indo em direção, em itinerário, né? Pode ser considerado também acidente de trabalho. Né? Agora, é sempre bom ressaltar que a Previdência Social administrada pelo INSS, ela tem mecanismos de segurança, né? Um seguro social que garante benefícios que podem ser decorrentes de acidente de trabalho ou podem ser decorrentes de acidente de qualquer natureza. Né? Não faz jus somente algum benefício da Previdência às pessoas que sofrem um acidente de trabalho, mas fazem jus também os contribuintes e beneficiários que sofrem um acidente de qualquer natureza, ou até mesmo pessoas que têm doença que não são decorrentes de acidente de trabalho. Você pode ter uma doença que não tem qualquer relação com acidente de trabalho, uma doença decorrente da existência humana. Né? Uma pergunta que me fizeram, eu queria te fazer, essa pergunta aí não tem nada a ver com auxílio-doença. Mas a pessoa tem 33 anos de contribuição, tem 33 anos de contribuição e 61 anos de idade. Ela pode aposentar? Como é que fica isso? Vai ter que esperar ali? Depende do sexo dessa pessoa. O homem precisa, por idade, ele se aposenta aos 65 ou então aos 35 anos de contribuição. Já a mulher, ela consegue se aposentar aos 60 anos de idade, desde que preencha um número mínimo de 180 contribuições, ou por tempo de contribuição com 30 anos. Né? Então, dependendo, consegue se aposentar com 32 anos de tempo de contribuição, se for uma mulher. Agora, Pedro, tem um negócio interessante que eles me perguntaram, dentro desse auxílio-doença, nós tratamos aqui, por exemplo, da dependência química. E vamos tratar disso posteriormente. Ia fazer na segunda-feira, mas o Geraldo Magno não pôde vir, nem um psicólogo, nem um médico. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Mas nós tratamos semana atrasada. A pessoa que está internada como dependente químico, ela faz jus ao qual tipo de benefício? É auxílio-doença também? Existe proteção também para esse caso. Tá? Eu até vi recentemente, e são muitas pessoas que recebem benefícios previdenciários de auxílio-doença ou até mesmo de aposentadoria por invalidez. A proteção social, ela não é exclusiva, ela não é excludente, ela não faz nenhum tipo de preconceito com relação à incapacidade. A incapacidade é um conceito genérico e amplo. Se a pessoa não tem condições de trabalhar, qualquer que seja a natureza dessa incapacidade, a pessoa faz jus a um benefício previdenciário, desde que seja contribuinte da Previdência Social. Tá? Se a pessoa tiver algum problema que acarrete incapacidade de trabalho e a pessoa não for um contribuinte ou um segurado da Previdência Social, aí a gente já vai um pouco para o lado social, que é o lado da Lei Orgânica de Assistência Social. Né? Então tem que ver se a pessoa é considerada uma idosa, tem que estar, ou até mesmo uma pessoa deficiente, né? Que é incapaz de gerar os atos da sua vida civil. E se estiver dentro de um contexto de vulnerabilidade social, é feito um estudo socioeconômico, aí talvez faça jus a um benefício de amparo social, né, através do LOAS. Mas, em regra, a pessoa, se for contribuinte, se for dependente, não se faz nenhum tipo de questionamento no tocante ao que derivou, o que originou essa incapacidade. Pessoas dependentes químicas, dependentes alcoólicos,
toxicômanos, né, que é o termo correto, fazem jus também a um benefício, desde que, em regra, sejam segurados da Previdência. Tem uma situação, aqui no Nova Lima não tem muito, mas tem alguns casos do rurícola. Como é que fica essa situação do rurícola? O rurícola... Eu estou perguntando isso para você porque a gente já tem essa afinidade e estou aproveitando isso. Vamos fazendo um bate-papo que a gente... Porque tem essa situação da reforma previdenciária, nós não sabemos que hora que isso entra em pauta de novo. Então já vamos bater nesse... Já esclareço para acalmar o telespectador. A reforma é uma proposta, né? Não existe efetivamente uma mudança na legislação, existe uma proposta de mudança que se iniciou muito severa e depois foi se atenuando com o tempo. Existe ainda uma proposta que está meio que congelada, né? Não se pode alterar a Constituição, a reforma é feita através de uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, e a gente sabe houve uma intervenção federal na cidade do Rio de Janeiro e não se pode alterar a Constituição na existência de uma intervenção federal. Já participei aqui de programas que a gente questiona a necessidade ou não dessa intervenção, se foi uma forma de maquiar a impossibilidade de se fazer, a frustração com essa reforma, enfim, não vale a pena entrar no mérito agora. Mas o rurícola, né, a princípio, fazia parte dessa proposta inicial, mas depois eles voltaram atrás. Não se pretende mais alterar a legislação no tocante ao rurícola. O rurícola é aquela pessoa que realiza atividade de economia familiar para o seu sustento ou sustento de sua família. Então, é aquela pessoa que faz jus a uma aposentadoria 5 anos mais cedo por idade, quer seja o homem, quer seja a mulher, né? O homem que normalmente se aposenta aos 65, se for rurícola, se aposenta aos 60, e a mulher, ao invés de se aposentar aos 60, se aposenta aos 55, desde que por 15 anos tenha realizado atividade de economia familiar para o seu sustento ou para o sustento de sua família. Então, é um benefício de um salário mínimo, é um benefício sem contraprestação, não exige que a pessoa faça algum tipo de contribuição. Ela pode, se quiser, fazer contribuição sob parte da sua produção, mas não é uma exigência. Então, as pessoas ficam esclarecidas e fiquem tranquilas quanto a isso. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. O programa hoje foi tomado de emoção, né, Pedro? Mas o programa, quando é bom, ele passa rápido mesmo. E outra coisa, o melhor do programa é quando você acha um outro voluntário, né, para juntar nessa causa, né, que nós conseguimos mais um aqui. E vamos conseguir vários, se Deus quiser, aí, do outro lado da telinha, que nos acompanhe, depois pelas redes sociais também, a gente vai colocar aí, eu vou fazer aquelas edições que eu faço e distribuo para todo mundo, para a gente poder conseguir apadrinhar um máximo de pessoas. Tem mais algum recado? Só o meu telefone, meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato para saber sobre a fraternidade e sobre a rifa. Vou deixar meu WhatsApp para contato para quem tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento adicional. 31 99 164 6456. Estou à disposição. Tá joia. E eu vou conversar com a Simone para ver se leva você lá na faculdade, para ver se a gente passar de sala em sala, eu vou acompanhando também. Né? Ô Pedro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rodrigo, sempre um prazer. Um grande abraço. Vamos contar com a Porta. Vamos ver se a gente consegue trazer a Amanda, né, para ela poder dar um relato dela. Eu acho que vai ser também muito emocionante. Né? E a gente tem que fazer programas emocionantes para a gente captar mais pessoas, né? Exatamente. Então, tá obrigado, viu, Betão? Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.